0.97 Sword Golf Magic. Capítulo 471 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Antes de Shang deixar seu mundo interior, ele pensou nas palavras de Lucius novamente. Não tenho certeza de como me sentir sobre o Kili, Shang pensou enquanto franzia as sobrancelhas. O mundo não é ruim? Talvez, mas não sei. Eu senti pessoalmente os efeitos da perseguição dos outros caminhos. Eu vi como conselhos duques reprimem os guerreiros só porque temem seu poder. O reino Skitunder seria o reino mais poderoso, desde que o conselho apoie os guerreiros. Os guerreiros nem queriam se rebelar inicialmente, mas tudo que o conselho fez nas últimas décadas os afastou deles. Todo mundo só está interessado em seu próprio poder, e eu não sou o melhor. Para atingir meu objetivo, estou até disposto a levar o mundo a uma calamidade. Shang não era alguém que amava o mundo tanto quanto Lucius. Alguém com o poder de Lucius não precisava temer ninguém e podia apreciar a beleza do mundo. Mas Shang estava no meio de uma grande guerra só porque ele não era um mago. Um momento depois, um pensamento diferente entrou na mente de Shang. Embora Geralt não seja como os outros magos, assim como guerreiros, estão dispostos a segui-lo. A única razão pela qual temos tão poucos magos é que eles têm medo de lutar contra o conselho. Ninguém quer se juntar ao lado que tem mais chances de perder em uma guerra, a menos que suas próprias vidas estejam em risco. King Skitunder também não parece se importar muito com guerreiros e magos, mas isso é compreensível. Pelo que sei, ele já foi um bárbaro antes de se tornar um mago. Ele tem uma perspectiva diferente. Nesse ponto, Shang pensou no mundo que havia visto há cerca de 70 anos. Os fazendeiros da Farmline tinham vidas pacíficas e os alunos da Warrior Academy estavam de bom humor. Eram crianças que olhavam para o futuro com olhos brilhantes e brilhantes. Os caçadores e magos não tinham grandes conflitos naquela época, e o paraíso do guerreiro fervilhava de atividade e vida. Enquanto Shang pensava na época em que era adolescente, ele podia imaginar achar o mundo bonito. Por um tempo, Shang apenas avaliou seus próprios pensamentos. Não sei se acho o mundo bonito ou não, pensou. As palavras de Lucius não mudam nada. No entanto, se eu realmente tiver uma chance de me livrar das abominações sem comprometer o meu próprio crescimento, eu o farei. Embora Shang sentisse uma conexão profunda com as abominações, ainda havia uma diferença fundamental entre eles. As abominações queriam que o mundo parasse de existir. Shang não queria isso. Estar em um vazio solitário do nada como um único ser vivo não era algo que Shang queria. Se ele queria viver, a grande maioria das coisas ao seu redor também tinha que viver. Portanto, apesar da conexão profunda, as abominações ainda eram consideradas inimigas de Shang. Nada muda. Depois de se decidir, Shang deixou seu mundo interior. Dentro de uma enorme caverna no subsolo, Shang abriu seu olho direito. Bem-vindo de volta. Shang olhou e viu Geralt ao lado dele. Geralt estava vigiando o corpo de Shang enquanto ele passava pelo julgamento. Além disso, Geralt queria saber como tudo correu. Shang assentiu e se levantou. Geralt começou a avaliar Shang com os olhos franzidos e cantarolou um pouco. Você se sente diferente, disse ele. Presumo que isso tem a ver com sua recompensa. Shang assentiu. Ninguém mais no mundo pode ver através da minha verdadeira afinidade. Isso significa que também não serei imediatamente caçado pela primeira fera que me vir. Geralt coçou um pouco o queixo. É ótimo ouvir isso, mas não parece que seu poder aumentou. Não tem, Shang respondeu. Para ser honesto, eu poderia ter escolhido duas outras recompensas que teriam aumentado meu poder, mas valorizo meu futuro acima do meu poder atual. Geralt suspirou. Isso não é um problema. Fazer o plano dar certo é definitivamente importante, mas é apenas de importância momentânea e funciona apenas como um objetivo intermediário. Os verdadeiros objetivos que escolhemos para nós mesmos sempre têm prioridade. Desculpe, disse Shang. Não, está tudo bem, disse Geralt. Eu teria feito a mesma coisa.
Uma das razões pelas quais eles esperaram pelo julgamento foi pela recompensa. Se Shang conseguisse algo que aumentasse ainda mais seu poder, o plano teria uma probabilidade maior de dar certo. Infelizmente, parecia que a espera tinha sido inútil. A recompensa não aumentou o poder de Shang, mas pelo menos deu a ele um futuro mais seguro. Claro, Geralt desejou que Shang tivesse escolhido uma recompensa que aumentasse seu poder imediatamente. Afinal, o objetivo do plano era se vingar do território caído de Geralt, de seus amigos caídos e de seu filho morto. Mas Geralt também sabia que não poderia impor suas próprias prioridades e desejos a Shang. Shang já estava confiando em Geralt com sua vida, e Geralt não queria trair essa crença. Shang contou a Geralt sobre o julgamento e também mencionou algumas das coisas que aprendeu com a carta de Lucius. Naturalmente, ele não contou a Geralt sobre os filhos da calamidade e sua posição no mundo. Depois de ouvir tudo o que aconteceu no julgamento de Shang, Geralt soltou um suspiro. Parece que minhas preocupações eram infundadas, disse ele. Seu poder deve ser suficiente para o plano. No entanto, você ainda estará em perigo. Eu sei, Shang respondeu com um aceno de cabeça, mas não me importo. Posso parecer frio na maior parte do tempo, mas cuido de Georgie e de toda a zona Stormeagle. A terra próspera e animada daquela época não existe mais, e eu não sou um grande fã disso. Geralt sorriu um pouco. É bom ouvir isso. Shang não havia deixado a caverna, e ele só podia imaginar como era a atmosfera na Stormeagle Zone, mas Geralt estava lá todos os dias. Havia tantos guardas estacionados em todo o território, e cada pessoa era meticulosamente investigada o tempo todo. O poder opressivo e a autoridade dos soldados estacionados intimidavam todos os cidadãos normais a ponto de eles só saírem de casa quando era absolutamente necessário. A agitação havia desaparecido completamente do paraíso do guerreiro, e uma nuvem cinzenta de incerteza e medo pairava sobre toda a zona. Embora o ar morto no paraíso do guerreiro tenha sido uma raridade no passado, agora era uma pressão sufocante. A academia do guerreiro tinha mais alunos do que nunca, mas não havia felicidade juvenil ali. O aumento do tamanho das turmas e urgência erradicaram o treinamento alegre e o substituíram por exercícios autoritários. Os alunos não viam mais seus futuros com olhos coloridos e brilhantes, mas com olhos cinzentos e cínicos cheios de incerteza. Eles sentiram que não estavam mais trabalhando para um futuro brilhante, mas trabalhando para uma morte horrível no campo de batalha. Devido ao número insano de guerreiros poderosos que vivem aqui, até mesmo Aztlan foi basicamente limpo de todas as feras. Chegou até um estado em que a caça era estritamente proibida para todos até que o meio ambiente se recuperasse. O mesmo aconteceu com o canyon e a floresta selvagem. Entrar na floresta selvagem para lutar contra feras exigia permissão explícita e era reservado principalmente para os alunos ganharem experiência prática. Os farm dogs não eram mais úteis devido à presença de tantos guerreiros poderosos, e eles simplesmente se sentavam nas fazendas em um estado monótono de tédio. Eles não tinham mais um propósito. Os fazendeiros estavam sobrecarregados. Eles estavam ganhando mais do que nunca, mas não queriam mais trabalhar. A vida era simplesmente estressante demais. No passado, Geralt tinha orgulho de seu território, mas agora sentia dor sempre que olhava para ele. Ele não queria colocar todo mundo sob tanta pressão, mas era necessário. Ele não podia permitir que o conselho se infiltrasse em seu território e o destruísse por dentro. Depois que Shang e Geralt falaram sobre o julgamento, Geralt foi para o próximo tópico. Você está pronto para vê-lo agora? Geralt perguntou. Shang assentiu. Acho que agora é o melhor momento. Posso não conhecê-lo, mas posso imaginar como ele se sente, já que viemos do mesmo lugar. Eles estavam falando sobre a nova pessoa que Deus havia enviado a este mundo. Geralt já o havia encontrado alguns meses atrás, mas Shang estava muito ocupado se preparando para o julgamento. Então, agora você retornará oficialmente ao mundo, hein? Geralt perguntou com um leve sorriso. Shang assentiu novamente. Estou fora do mundo há quase 50 anos e vivi isolado por todos eles.
Voltar para estar entre as pessoas parece estranho, mas é natural. Gerald riu um pouco e Chang ergueu uma sobrancelha. Eu tenho algo preparado para o seu retorno, disse Gerald. Por um segundo, Chang não teve certeza do que Gerald quis dizer, mas então ele se lembrou. Certo, eu pedi para você preparar uma armadura já que a minha provavelmente não sobreviverá ao teste. Ele disse. Gerald assentiu. Sim, mas desta vez decidi tomar algumas liberdades em relação ao design. Você será meu segundo em comando de agora em diante e representa meu poder militar mais forte. Eu preciso que você pareça o papel. Sword Golf Magic. Capítulo 472. Uma porta no quinto andar do prédio principal da Warrior Academy se abriu. Duas pessoas estavam paradas na frente da porta. Um deles era um homem alto de cabelo azul e uma espada gigantesca presa às costas. A outra pessoa era um adolescente de cabelos pretos, carregando uma lança preta nas costas. Entre, disse a professora. O aluno hesitou um pouco. Estou com problemas, professor Astor. Ele perguntou com uma voz que traía seu nervosismo. Não, disse o professor Astor com uma voz calma. Alguém importante quer conhecê-lo e só estou aqui para acompanhá-lo. Por quê? Perguntou o aluno. Não sei, respondeu a professora Astor. Isso não ajudou a aliviar as preocupações do aluno. Eventualmente, ele acabou de entrar na sala e o professor Astor fechou a porta antes de sair. O aluno olhou em volta com ansiedade e acabou se sentando em uma cadeira ao lado de uma grande mesa no meio da sala. O aluno acariciou lentamente o cabo de sua lança para se confortar. Contanto que sua arma estivesse ao seu lado, ele não precisava sentir tanto medo. Eu fiz alguma coisa errada. O aluno pensou preocupado. Alguém descobriu que eu entrei furtivamente na floresta selvagem para lutar contra algumas feras. Mas eu não matei nenhum deles. Eu não danifiquei o ecossistema. O aluno esperou dentro da sala por vários minutos, sua ansiedade cada vez mais forte. Calma, Oliver. O professor Astor disse que você não está com problemas. É só que alguém importante quer conhecê-lo. Alguém tão importante que até o professor Astor parecia incerto. Oliver, o aluno, simplesmente não conseguia se acalmar. Ele conhecia o professor Astor muito bem e sempre foi amigável, prestativo e acessível. Ele também era um professor muito bom. Mas, agora, o professor Astor parecia em conflito, nervoso e incerto. Isso significava que alguém de status ainda maior do que um professor ou vice-reitor da academia iria querer conhecê-lo. O que essa pessoa iria querer de mim? Eu mal sou mediano na minha classe. Não consigo imaginar que algum guerreiro poderoso de repente viu meu talento e decidiu me aceitar como seu discípulo. Mas então, o que essa pessoa iria querer de mim? Enquanto Oliver continuava pensando em seus pensamentos, seus olhos dispararam em direção à porta do quarto. Por alguma razão, ele sentiu que algo ou alguém estava se aproximando. A atmosfera na sala parecia se tornar mais opressiva e escura quanto mais Oliver olhava para a porta. Clank. Então, Oliver ouviu o som de uma bota fortemente blindada pisando no chão do lado de fora. O batimento cardíaco de Oliver acelerou, e ele sentiu como se a pressão na sala só aumentasse. Clank. 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 Os passos ficaram mais altos e Oliver já começou a suar. Ele só sentiu esse medo enquanto lutava contra bestas poderosas. Mas ele estava apenas ouvindo passos agora. Quando ele de repente se transformou em um gato tão assustado. Quando Oliver ouviu os passos pararem na frente da porta, seu corpo congelou quando seus instintos de lutar ou fugir foram acionados. Ele sentiu como se estivesse prestes a morrer. Então, a porta se abriu. A abertura da porta pareceu uma eternidade para Oliver, mas na verdade ela se abriu em velocidades normais. Oliver não se atreveu a se mexer e apenas sentou-se rígido em sua cadeira enquanto olhava para a figura negra que havia entrado pela porta. Parecia um titã negro ou um demônio negro. A figura estava inteiramente vestida com uma armadura de placa preta extremamente densa. Nem mesmo um único pedaço de seu corpo real aparecia através da armadura. Além disso, várias pontas pretas saíram da armadura, fazendo parecer que um rei demônio a estava usando.
Oliver imediatamente conectou a armadura que estava vendo com a aparência de muitos antagonistas principais em jogos de fantasia. Parecia imponente, maligno e poderoso. Depois de um tempo, Oliver ousou olhar para cima, e seus olhos se fixaram em um único olho negro e frio. Só então Oliver percebeu que era uma pessoa. A pessoa na frente de Oliver só tinha um olho, e o outro olho estava escondido atrás de um grande tapa-olho de metal blindado com o símbolo de uma espada voadora nele. O tapa-olho metálico conectava-se a um anel metálico ao redor da cabeça da pessoa, e Oliver podia ver o cabelo preto curto e espetado acima do tapa-olho metálico. Assim que o Titã Negro entrou na sala, o tempo aparentemente congelou para Oliver. Ele não ousou se mover. Seus instintos não permitiam que ele se movesse. Ele só podia olhar com medo para o único olho olhando para ele. Vários segundos se passaram. Então, Oliver finalmente respirou fundo. Que é aquele? Ele pensou em pânico. Ele já tinha visto guerreiros do Truepatstage antes, mas nenhum deles tinha uma presença tão sinistra e uma pressão avassaladora. Ficar de pé. Uma voz de comando veio da figura, e Oliver lentamente cumpriu a ordem. A figura na frente de Oliver olhou para a cadeira ao lado dele. As cadeiras aqui não suportam meu peso, e não quero falar mal de você. É melhor quando falamos cara a cara, explicou a figura. Conforme a figura falava mais, os nervos tensos de Oliver começaram a se acalmar. A pressão na sala também pareceu diminuir para ele. Vários segundos de silêncio se passaram. Você não tem nenhuma pergunta? A figura perguntou sem emoção. O nervosismo de Oliver voltou e ele respirou fundo. Quem é você? Oliver perguntou, tentando não parecer intimidado, mas falhando. Eu sou o Conde Espada, a figura respondeu. Naquele momento, os olhos de Oliver se arregalaram em choque. Ele tinha ouvido falar sobre o Conde Espada na aula de história. Ele foi o primeiro guerreiro que já obteve um título de nobreza, e até foi dito que ele conseguiu derrubar um posto avançado inteiro do Reino da Grande Montanha sozinho enquanto ainda estava no estágio de comandante. Oliver mal podia acreditar que estava diante de tal lenda. Mas você pode me chamar de Shang, disse a figura. Naquele momento, Oliver ficou nervoso novamente. Por quê? Como? Porque o Conde Espada diria a ele, um aluno normal da Academia de Guerreiros, para chamá-lo pelo primeiro nome. Alguns segundos de silêncio retornaram. Você não quer deixar sua lança ir? A figura perguntou. Oliver ficou mais nervoso. A verdade sobre sua arma era um de seus maiores segredos, e ele sabia que não podia deixar ninguém perceber que tipo de arma ele estava usando. Caso contrário, todo guerreiro poderoso o cobiçaria. Mas naquele momento, algo chocante aconteceu. A grande espada nas costas da figura começou a levitar sozinha e se aproximou de Oliver. Oliver sentiu sua lança tremer. Mas ele sabia que não havia nada que pudesse fazer. Ele estava simplesmente muito fraco. Quando a espada se aproximou de Oliver, sua lança começou a levitar sozinha e se juntou à espada. As duas armas se tocaram no ar e simplesmente flutuaram lá. No começo, Oliver estava com medo de sua arma. E se a arma do Conde Espada pudesse absorver sua arma? Mas como não viu nada acontecer, sentiu seus nervos se acalmarem. O que está acontecendo? Oliver perguntou. A figura olhou para as duas armas com uma expressão complexa. Era quase como se ele estivesse se lembrando de velhas memórias. Herança, disse a figura. Agora, diga-me, algo novo aconteceu na Terra. Sword Golf Magic. Capítulo 473. Shang viu um pouco de seu jovem Oliver. Claro, Shang já era diferente de Oliver naquela época, mas certamente havia semelhanças. Terra? Oliver perguntou com uma expressão chocada. O que você quer dizer? Oliver tentou parecer alheio, mas Shang poderia facilmente dizer que Oliver sabia do que Shang estava falando. Você não é a primeira pessoa enviada da Terra para este lugar e não será a última. Essas palavras foram ditas para mim pelo meu predecessor, e agora estou falando com você, Shang disse calmamente. Assim como você, eu vim da Terra.
Fui enviado para cá quando tinha 20 e poucos anos e era um lutador de MMA profissional aposentado na época. Oliver ainda parecia chocado. Havia mais alguém da Terra aqui? Ele pensou que era o único. Então, você também veio da Terra? Oliver perguntou. Foi o que eu disse, Shang disse friamente. Oliver se encolheu um pouco com a voz fria de Shang. Oliver não conseguia imaginar alguém como Shang sendo da Terra. Qual era o seu trabalho na Terra? Shang perguntou. Oliver parecia um pouco incerto. Bem, eu estava pesquisando semicondutores. O que é isso? Shang perguntou. Eu basicamente projetei microchips. Shang franziu as sobrancelhas. Isso não parece muito apropriado para este mundo. Por que Deus o mandou para cá? Oliver coçou a nuca com um sorriso envergonhado e nervoso. Bem, eu também adorava jogar RPGs, e eu mício. Shang perguntou com as sobrancelhas levantadas. Não, não o mício. Você sabe, jogos de RPG, Oliver corrigiu rapidamente. As sobrancelhas de Shang franziram. Por favor, mantenha sua vida sexual fora desta discussão. Oliver parecia ainda mais chocado e horrorizado. Não, isso não porque Deus te mandou aqui? Shang perguntou novamente. Oliver queria corrigir Shang sobre a coisa do RPG, mas ele não conseguia dizer nada. A pressão exercida por Shang o obrigou a seguir seus comandos. Eu também era um homem forte e amador. Nunca cheguei ao circuito profissional devido aos meus estudos, mas gostei. Shang assentiu. Acho que fui escolhido porque tenho trabalhado com pesquisa, mas também porque tenho alguns arrependimentos. Meu trabalho pagava muito bem, mas também enchia minha vida de um tédio cinzento. Faz sentido, respondeu Shang. Diga-me o que aconteceu depois que você veio aqui. Depois disso, Oliver começou a contar a Shang sobre sua vida aqui. Ele estava neste mundo há pouco menos de 3 anos. No começo, ele morava no meio da zona da Imperatriz Cobra. Viver lá foi incrivelmente perigoso e ele quase morreu várias vezes. No entanto, ele aprendeu a sobreviver ficando no território de uma fera muito poderosa. A besta era tão poderosa que ignorou completamente Oliver, enquanto as outras feras não ousavam se aproximar. Oliver não tinha ideia de onde deveria ir ou o que deveria fazer. Ele viajou, mas só encontrou mais pântano onde quer que fosse. Eventualmente, cerca de 1 ano depois, ele encontrou um mago que estava caçando em sua área. Oliver foi até o mago, e o mago disse a ele para onde ir com uma voz irritada e enojada. Oliver chegou a um pequeno vilarejo na zona da Imperatriz Cobra e viveu lá por algumas semanas. Depois de morar lá por um tempo, Oliver ouviu falar de Duque Erlinde das Tormeaglizone. Ele ouviu do Deus que os guerreiros mais fortes do mundo viviam lá e que seria um bom lugar para ele começar. Ninguém prestou atenção a um guerreiro fraco do Soldier Stage, e ele foi liberado para as Tormeaglizone com apenas uma pequena inspeção. Oliver esperou alguns meses pelos próximos testes para o Warrior Academy e ingressou. Ele mal havia passado. Só por pouco. Shang perguntou com uma sobrancelha levantada. Você viveu na selva por 1 ano inteiro. Como você passou por pouco? Oliver olhou chocado para Shang. Eu tive que derrotar um Pestcat. Acho que 1 ano é muito pouco tempo. Eu era apenas um cara normal na Terra. 1 ano antes disso, eu nunca poderia imaginar derrubar uma fera tão poderosa. Shang franziu as sobrancelhas. Então, ele olhou para o poder do corpo de Oliver. Você está neste mundo há 3 anos? Ele perguntou. Oliver assentiu. Por que você está apenas no estágio de soldado intermediário? O que você quer dizer com apenas? Oliver perguntou. Meu corpo atual tem apenas 17 anos. Considerando que consegui chegar ao nível dos meus colegas atuais sem ter nenhuma base antes de chegar aqui, eu diria que me saí bem. As sobrancelhas de Shang franziram. Naquele momento, Oliver não lembrava mais Shang de seu passado. Como você treina? Shang perguntou. Oliver contou a Shang como ele treinou. Foi essencialmente um treino de alta intensidade da Terra. Era tão intenso quanto a rotina de treinamento de um atleta profissional. Você sabe que não está mais na Terra.
Chang comentou. Claro, Oliver respondeu com um pouco de aborrecimento. Até agora, a maior parte de seu medo havia desaparecido, e ele definitivamente não era o maior fã do comportamento arrogante e frio de Chang. Era como se nada do que Oliver fizesse fosse bom o suficiente para Chang. Então por que você está treinando como se ainda estivesse na Terra? Chang perguntou. Você não percebeu o poder que Mana tem? Não tenho tempo para mais treinamento, disse Oliver. O que poderia ser mais importante do que treinar? Chang perguntou. Ver o mundo, ter uma vida social, aprender mais sobre Magic, aprender mais sobre os arredores. Oliver respondeu com uma expressão aborrecida. Chang olhou uniformemente nos olhos de Oliver por vários segundos. Ele não é como Georgewell, Chang pensou. Do meu ponto de vista, ele só tem a determinação e força de vontade para se tornar um guerreiro médio do Commander Stage, no máximo. Não vejo nenhum valor em treinar alguém assim. No entanto, minha percepção não pode ser comparada com a de Deus. Deve haver algo especial nele que não consigo ver. Tudo bem, você vive sua vida como quiser. Não depende de mim, disse Chang. Você tem razão. Não é, Oliver disse com uma voz venenosa. Chang não ficou com raiva. Agora vou contar tudo o que você precisa saber. O Deus me disse para informá-lo sobre todas as coisas relevantes, e farei isso agora. Ele disse a você? Oliver perguntou em choque. Ele não esperava que o Deus pudesse falar com eles quando já estavam aqui. Chang assentiu. Primeiro, em relação ao julgamento, espere um segundo, Oliver disse enquanto esfregava a ponta do nariz. Então, você só está aqui porque ele te ordenou? Oliver perguntou. Sim, Chang respondeu. As sobrancelhas de Oliver franziram. E se ele não mandasse em você? Você teria vindo aqui? Tenho coisas mais importantes para fazer, Chang respondeu imediatamente com uma voz neutra. Oliver lentamente fechou os olhos e respirou fundo. Depois de alguns segundos, ele soltou sua respiração profunda. Você precisa de alguma coisa de mim? Não, disse Chang. Só preciso falar sobre as coisas relevantes. Não estou interessado, Oliver disse com uma voz curta. Chang levantou uma sobrancelha. Não interessado? Sim, não estou interessado. Você pode manter suas informações para si mesmo. Chang franziu a testa. Você está tendo um acesso de raiva porque eu não estou ajudando você pela bondade do meu coração? Chang perguntou com uma voz inexpressiva. Tenho moral e padrões, disse Oliver. Não estou interessado em receber ajuda engenhosa. Se você quiser me ajudar, tudo bem. Se você não fizer isso, então não faça. Você está colocando seriamente em risco seu futuro por causa de alguma ideologia sem sentido? Chang perguntou. Os olhos de Oliver se estreitaram e sua lança flutuou de volta para suas costas. Você precisa de mais alguma coisa de mim ou posso ir embora? Ele perguntou com polidez fria. Chang olhou para Oliver por alguns segundos. Você pode sair. Oliver acenou com a cabeça uma vez, disse um adeus frio e saiu da sala. Chang permaneceu na sala por mais um tempo e coçou o queixo. Então, ele também saiu da sala. Como ele disse antes, ele tinha coisas mais importantes a fazer do que pacificar os sentimentos feridos de algum guerreiro do estágio de soldado. Sword Golf Magic, capítulo 474. Quando Chang saiu da sala, ele colocou o capacete. Conde Espada ainda não podia aparecer em público. A armadura e o capacete isolavam Chang de todos os olhos e até mesmo dos sentidos espirituais. Eles podiam ver a armadura negra, mas não podiam ver por trás dela. Naturalmente, Chang também usava o capacete a caminho da academia e só o tirou na frente da sala. Quando Chang saiu do prédio, os treinos na academia ficaram mais silenciosos. Quando Chang apareceu, a atmosfera se tornou opressiva para todos ao seu redor. Curiosamente, este não foi o efeito da conexão de Chang com as abominações. Afinal, isso havia sido escondido pelo feitiço de Lucius. A razão para essa mudança na atmosfera foram as décadas de vida isolada de Chang entre as feiras. Quando Chang deixou o jardim de geral naquela época,
Um dos guardas disse a ele que ele se sentia muito perigoso para ele e que outras pessoas sentiriam o mesmo. Depois de viver entre os humanos, a aura de Shang recuou. Mas agora, havia saído de novo e ele não se importava mais em reprimi-lo. Não importava o que os outros pensavam dele. Shang caminhou lentamente pelos campos da academia enquanto muitos alunos e professores olhavam para ele apreensivos. Quando Shang deixou a academia, a maioria dos alunos soltou a respiração que estava segurando. A mesma coisa aconteceu quando Shang passou pelo paraíso do guerreiro. Quando chegou aos portões, viu alguns guardas nervosos e assustados. Eles tiveram que investigar cada indivíduo suspeito, e Shang era mais do que suspeito. No entanto, eles também se sentiram apavorados. Senhor! Um dos guardas gritou nervosamente. Xing! Algo apareceu na mão de Shang e ele apontou para o guarda. O guarda olhou para ele e seus olhos se arregalaram. Então, quase todo o seu medo e nervosismo desapareceram. Você pode passar, senhor. Ele ficou aliviado por não precisar revistar Shang. Shang acabara de mostrar o emblema pessoal de Geralt ao guarda. Este emblema era diferente do emblema que Shang havia recebido muitos anos atrás. O emblema da época mostrava que Shang era amigo de Geralt. O novo emblema, por outro lado, deu autoridade total a Shang Geralt. Tudo o que Shang disse e ordenou seria como se Geralt dissesse ou ordenasse essas coisas. Shang representou Geralt pessoalmente. Nem mesmo George teve esse luxo naquela época. Shang passou pelos portões e desceu a estrada. Conforme ele continuou andando, sua velocidade aumentou, embora ainda parecesse que ele estava apenas andando. Em questão de segundos, Shang atingiu uma velocidade de mais de 200 km por hora sem nem mesmo se esforçar. Depois de um tempo, Shang chegou ao castelo de Geralt e entrou pelo portão da frente. Os guardas nem pararam Shang, pois já haviam sido informados por Geralt sobre sua chegada. O interior do castelo de Geralt era bastante simples em comparação com o exterior. Tinha uma sensação muito caseira. Shang pode até ver várias pinturas felizes de Geralt com uma mulher e um jovem Mateu. Shang já tinha ouvido falar da esposa de Geralt. Ela morreu alguns anos depois de dar à luz Mateu. Geralt havia perdido sua família, mas ainda gostava de olhar para as pinturas e se lembrar delas. Shang subiu os degraus e caminhou até uma porta fechada. Shang abriu sem bater e entrou. Vários círculos mágicos enormes cheios de pilhas de materiais valiosos encheram a sala, e no meio desses círculos estava Geralt. Os olhos de Geralt estavam fechados e ele não cumprimentou Shang. Shang foi para o lado da sala e sentou-se. Ele fechou os olhos e se concentrou em seu sentido espiritual. Este foi um momento delicado para Geralt, e Shang estava aqui para garantir que nada desse errado. Por muitas horas, Shang apenas ficou sentado lá, vigiando os arredores. Pela primeira vez, sua mente não estava focada no treinamento. Suor permaneceu ao lado de Shang e também ficou em silêncio. Eles não precisavam conversar. Finalmente, a noite chegou. Nada havia mudado dentro do quarto. Então, chegou o dia. A noite chegou. O dia chegou. Shang permaneceu na sala por 7 dias e não se mexeu nenhuma vez. Sua mente também nunca foi distraída durante esse tempo. Então, finalmente, o mana na sala se esvaziou à medida que mais mana foi puxado do lado de fora. Todos os materiais nos círculos mágicos também já se transformaram em mana puro. Um vento forte pegou dentro da sala. Felizmente, não havia nada lá para o vento destruir. Shang simplesmente permaneceu sentado na parede da sala. Alguns segundos depois, Geralt abriu os olhos e Shang pôde ver uma poderosa tempestade dentro deles. Shang também pode ver nuvens de chuva aterrorizantes e relâmpagos sendo acompanhados pelo vento. A tempestade nos olhos de Geralt era verdadeiramente poderosa e intimidadora. Ao vê-los, Shang sentiu que não eram 3 conceitos diferentes, mas um conceito singular. Foi uma verdadeira tempestade. Um segundo depois, Geralt fechou os olhos novamente e respirou fundo. O vento e a mana dentro da sala se acalmaram e ela voltou ao seu estado anterior. Shang levantou-se lentamente e torceu o pescoço.
O corpo de Gerald flutuou lentamente para cima e ele estendeu as pernas para se levantar. Obrigado, ele disse a Shang em uma voz calma, sem sequer olhar para ele. Isso era diferente de Gerald, mas Shang sabia por que Gerald era assim. Gerald manteve suas emoções e impulsos reprimidos por décadas. Por décadas, ele agiu como se nada estivesse errado e liderou seu território em queda. Mas agora, tudo estava pronto. Sua mente não estava mais focada em ser legal, mas em se vingar. Ele se controlou por muito tempo. Finalmente, ele poderia deixar ir e fazer exatamente o que queria fazer por tanto tempo. Presumo que tenha sido um sucesso. Shang perguntou. Gerald assentiu lentamente. Consegui combinar os conceitos de movimento do vento, gota d'água e faísca relâmpago em um único conceito. Não sei o nome desse conceito, mas vou chamá-la de tempestade. Se eu quisesse, poderia me tornar um arquimago em alguns anos. Naquele momento, os olhos de Gerald se estreitaram. Mas, assim como você, não estou disposto a arriscar meu futuro. Mesmo que eu possa me tornar um arquimago, sei que estaria desperdiçando uma grande parte do meu potencial se o fizesse. Também fiz grandes progressos no conceito de brisa e não avançarei para o reino do arquimago enquanto não o entender. Gerald respirou fundo. Mas também estou finalmente no PAC Image Real. Com o meu poder atual, posso rivalizar sozinho com o poder combinado do Conselho. Está tudo preparado. Shang assentiu. Quando vamos começar? Vou informar o rei Skitunder. Acredito que não levará mais do que alguns dias. Shang assentiu. Gerald então olhou para Shang. Eu quero que você fique pronto. Vou informá-lo sobre como as coisas continuarão quando eu voltar. Shang assentiu novamente. Se for apenas alguns dias, posso muito bem ficar aqui, ele disse enquanto se sentava ao lado da sala novamente. Tudo bem, disse Gerald enquanto caminhava até a porta. Só espere por mim. Eu vou, disse Shang. Então, Gerald saiu. Finalmente chegou a hora. Sword Golf Magic. Capítulo 475. Havia 7 pessoas dentro de um enorme salão que parecia uma caverna. Esta era a sala do trono do rei Skitunder. No momento, os 5 membros do conselho principal, o arquiduque e o rei Skitunder aguardavam o início da reunião. Os 5 membros do conselho não gostaram de estar ali. Eles tinham uma guerra para lutar, e cada segundo que estavam longe da linha de frente colocava em perigo o reino Skitunder. No entanto, o rei Skitunder ainda os chamou para se reunirem aqui hoje. Não era possível recusar uma ordem dada pelo rei Skitunder. Mas ainda, os 5 membros do conselho nem sabiam por que haviam sido chamados. Eles só sabiam que era uma reunião. Eles esperaram neste lugar por vários minutos. Ninguém ousou falar ou perguntar. Eventualmente, os 5 membros do conselho olharam para o sul simultaneamente. Seus olhos se estreitaram e suas sobrancelhas franziram. Alguém que eles não queriam ver havia acabado de entrar em seus sentidos espirituais. King Skitunder apenas permaneceu sentado em seu trono, com um pequeno sorriso no rosto. Cerca de 1 minuto depois, a porta do corredor se abriu. E Gerald interveio. Assim que viam Gerald, o conselho percebeu que sua aura havia mudado significativamente. Ele não apenas era muito mais poderoso, mas a aura amigável e educada ao seu redor havia se transformado em uma apatia fria. A única coisa que confirmou para eles que este era realmente o Duque Irwin foi sua aparência e seu incrível poder. Quando sentiram seu poder absoluto, tiveram que respirar fundo. No passado, Gerald tinha sido quase igual ao conselho, mas isso porque ele era mais poderoso do que 4 dos 5 membros. Mas agora, o poder de Gerald era realmente igual ao de todo o conselho. Se todos os 5 membros do conselho combinassem seus poderes e atacassem Gerald ao mesmo tempo, o resultado seria incerto. Gerald poderia lutar sozinho contra todo o conselho, e esse pensamento os aterrorizava. No entanto, quando eles lançaram um olhar para o rei Skitunder e o arquiduque, suas emoções se acalmaram. Sim, Gerald poderia rivalizar com o conselho, mas o arquiduque era tão poderoso quanto. Assim como Gerald, ela poderia rivalizar com todo o conselho sozinha. E então havia o rei Skitunder. Na frente do rei Skitunder,
Gerald não contava para nada. Gerald lentamente entrou no meio do corredor e parou. Você está aqui para negociar uma resolução pacífica depois de tudo que você fez para nós? Um dos membros do conselho perguntou com uma voz fria. Gerald nem sequer reconheceu o membro do conselho. Em vez disso, ele olhou para o rei e curvou-se educadamente. Meu rei, posso começar? Ele perguntou. O sorriso do rei Esquitunder aumentou um pouco. Todos, ele disse enquanto olhava para o conselho e o arquiduque. Liguei para todos vocês hoje porque Gerald tem algo a nos dizer. Gerald, você pode começar. Gerald sentiu uma vez, e seus olhos percorreram os olhos dos membros do conselho até pousar no chefe do conselho. Gerald olhou para o chefe do conselho de cabelos escuros por alguns segundos. Eu já tive o suficiente, disse Gerald. O conselho não reagiu. Já estou farto deste estúpido e idiota jogo político. Um dos membros do conselho bufou. Você chama isso de jogo? Estamos administrando um reino aqui e estamos fazendo o possível para mantê-lo próspero e vivo. Isso não é um jogo, Whirlwind. Gerald olhou para o membro do conselho que acabara de falar. Sim, isso é um jogo. Ou você se recusa a reconhecê-lo porque gosta tanto de tocá-lo e realmente perdeu sua conexão com a realidade. Tire sua cabeça da sua bunda. Depois que Gerald disse isso, toda a sala ficou em silêncio. 4 dos membros do conselho ficaram chocados quando ouviram isso, enquanto a chefe do conselho estreitou os olhos. O arquiduque apenas sorriu envergonhado enquanto coçava a lateral da cabeça com o dedo indicador direito. Ninguém jamais havia falado assim nestes salões. Insultar as pessoas assim e usar uma linguagem tão grosseira não era apropriado para um líder deste reino. No entanto, Gerald os insultou como se fosse um mero pub. Redemoinho. Você percebe o quão pesada é a punição por desrespeitar os líderes deste reino? Outro membro do conselho gritou com uma voz acusatória. Gerald bufou de desgosto. Você está delirando. Você está tão acostumado com todo mundo jogando seu joguinho que acredita que todo mundo tem que segui-lo, gostem ou não. Você quer me punir? Multar? Vá em frente. Tente. Gerald disse com os olhos estreitados. Naquele momento, a aura fria de Gerald se expandiu até envolver toda a sala do trono. Isso foi ainda mais desrespeitoso do que as palavras que ele havia dito antes. Ao expandir sua aura assim, Gerald estava essencialmente dizendo a todos que ele era o responsável. Ele estava fazendo isso na frente do rei Esquitunder. Heresia. Blasfêmia. Outro membro do conselho gritou enquanto apontava para Gerald. Você está desrespeitando nosso rei. Por esta ofensa, você será condenado à morte. Os olhos de Gerald focaram na pessoa. Faça isso. Os olhos do membro do conselho se estreitaram, mas seu nervosismo aumentou enquanto ele olhava nos olhos de Gerald. Ele olhou para os outros membros, e eles estavam tão nervosos quanto. Vamos! Gerald gritou. Faça isso. Estou bem aqui. Naquele momento, uma terrível nuvem de tempestade apareceu na mão direita de Gerald. Era pequeno, mas a mana dentro dele era aterrorizante. O conselho ativou seus escudos de mana, mas eles não avançaram. Eles apenas olharam para Gerald com os olhos estreitados. Vários segundos de silêncio se passaram. Então, Gerald dispensou a nuvem de tempestade. Olhe para você, disse ele com desdém. Você grita ordens e julga a todo mundo, mas não percebe que não há ninguém aqui para cumprir suas ordens. Se nem mesmo você se atreve a cumprir suas próprias ordens, quem pode? Gerald perguntou. Os membros do conselho ficaram furiosos e frustrados como nunca antes. Eles não queriam fazer nada além de atacá-lo e matá-lo. Mas eles não podiam. Eles podem morrer. Meu rei, um dos membros do conselho disse enquanto se curvava na frente do rei Esquitunder. Tememos não ser poderosos o suficiente para lidar com essa rebelião. Se você não fizer algo, o reino Esquitunder pode estar condenado. A chefe do conselho franziu as sobrancelhas, mas os outros membros também se curvaram educadamente ao rei Esquitunder. King Esquitunder apenas limpou a parte de baixo de suas unhas com um sorriso malicioso. Então qual é o sentido de ter você?
As emoções do conselho sofreram outra reviravolta. Mas, meu rei, ele o desrespeitou envolvendo toda a sala do trono com sua aura. Um deles argumentou. King Skitunder parou de limpar as unhas e olhou para a pessoa que acabara de falar sem nenhuma diversão. Você acha que eu sou cego? Ele perguntou. O membro do conselho ficou branco. Não. Não, eu nunca faria. Então, você acha que eu sou estúpido? Não. Nunca. O membro do conselho gritou em horror absoluto. Então por que você está me contando sobre coisas que aconteceram há poucos segundos bem na minha frente? Ele perguntou com uma voz indiferente. Devo me desculpar, meu rei. O membro do conselho gritou. Eu nunca deveria ter questionado seu julgamento. King Skitunder olhou para o membro do conselho por mais alguns segundos antes de voltar a se concentrar em suas unhas. O membro do conselho soltou um profundo suspiro. Gerald, King Skitunder disse. Eu não gosto de esperar. Diga-nos o que você quer nos dizer. Gerald assentiu. Então, ele olhou para o chefe do conselho com um olhar frio. A Zona Stormeagle está oficialmente declarando guerra ao reino Skitunder. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.